A Thaís passou a infância inteira acima do peso. No início da adolescência, chegou a pesar mais de 80 quilos. Mas hoje, com 19 anos, ela corre contra a balança e já alcançou mais de 50% do objetivo. Comecei meu acompanhamento físico aos 10 anos de idade, com a minha mãe dando incentivo e estou até hoje. Havia emagrecido 25 quilos com acompanhamento e manutenção. O número de crianças e adolescentes obesos no mundo se multiplicou por mais de 10 desde 1975, segundo um estudo publicado em uma revista médica britânica. São 124 milhões de pessoas entre 5 e 19 anos consideradas obesas. Há cerca de 40 anos eram 11 milhões. E crianças e adolescentes obesos quer dizer adultos com a saúde comprometida. O indivíduo acima do peso, ele tem aumento de pressão, isso é muito, mas muito comum. Ele tem aumento do açúcar do sangue, ele tem aumento do colesterol e do triglicérides, e tudo isso causando os problemas que normalmente todas essas coisas causam. E existe, por exemplo, pessoas que estão com açúcar acima do valor normal, ou estão com a pressão normal, acima do normal, a gente orienta, o paciente passa por uma nutricionista e a maioria das vezes ele não obtém sucesso, porque não é fácil perder peso. Mas sempre que ele tem sucesso e consegue perder peso, é comum ele não precisar mais de remédio. O açúcar controla sozinho, a pressão passa a controlar sem remédio. É muito comum acontecer isso. A pessoa controla o peso e para de ter essas doenças, esses problemas. Então, são muitos problemas, além de vários tipos de câncer que são muito mais frequentes em pessoas obesas. Segundo o estudo, se as tendências observadas nos últimos anos forem mantidas, a obesidade juvenil ultrapassará a insuficiência de peso até 2022. No Brasil, o excesso de peso atinge pelo menos 52% da população. A Maria está sempre de olho no peso. Ela passou boa parte da vida com obesidade. Cansada da má qualidade de vida, decidiu mudar os hábitos e perder peso. E eu estava pesando 91 quilos, nunca pesei esse peso. Aí eu procurei a nutricionista, né, e estou fazendo, faz 3 meses que eu estou controlando, né, no alimento e já perdi. Tá difícil? Como que tá sendo toda essa rotina, alimentação? O que você comia e deixou de comer? Como que você tá fazendo? Não, é só controlar, come de tudo, mais é verduras, né, uma salada. Nada de refrigerante? Nada refrigerante, doce, pouco arroz, né? Tá difícil. Não, já não passa fome não, é muita fruta também, né? A Maria tem razão. A alimentação é a chave para manter o peso. O hábito de vida mudou e a alimentação também, ela está muito industrializada e tem os alimentos e as bebidas que a gente os classifica como ultraprocessados, que são os que realmente a gente deve evitar o consumo com uma frequência maior, que são os alimentos, os sucos já prontos, então dá preferência para estar utilizando frutas, verduras na alimentação. Se essa criança, esse adolescente ou mesmo um adulto não tem hábito, começa aos poucos, vai introduzindo devagar. Tem várias formas que a gente pode estar incentivando. O importante é evitar, aos poucos mudar esse hábito alimentar e deixar de comprar só pacotinhos. Mas não podemos nos esquecer do sedentarismo, que tem uma boa parcela de culpa na obesidade. Na verdade, hoje com a oferta do eletrônico, as crianças andam ficando mais em casa, mais no sofá, atrás do videogame, do celular, do tablet, do computador. Isso provoca um sedentarismo muito precoce. Então as crianças hoje em dia, elas deixam de praticar atividade física e acabam ficando mais em casa parada e comendo, o que provoca esse aumento de peso. Não tem segredo, é preciso se movimentar. A criança, ela precisa conciliar com os estudos, né? Então não adianta também o pai colocar na natação, no voleibol, em todas as atividades num dia só. Eu acho que uma distribuição diária de pelo menos 1 hora por dia de atividade física, eu acho que já é um bom incentivo. Igualmente para o adulto. Eu acredito que o adulto, ele precisa fazer uma atividade um pouco mais intensa. Não é só aquela meia horinha de caminhada, porque ela melhora bem a qualidade da saúde, melhora a qualidade de vida,
Porém, para perda de peso, a gente precisa de um incentivo de uma quantidade maior de atividade física. A dica é diminuir, então, os alimentos ultraprocessados, tomar mais água ao invés de refrigerantes, de sucos já prontos, esses sucos de pozinhos. Diminuir o consumo dos fast foods, então preparar mais os alimentos em casa, incluindo verduras, incluindo legumes, não ficando muitas horas sem se alimentar e depois comendo uma quantidade maior de alimentos. Preparar os alimentos, às vezes assim, a família unida, principalmente chamar essa criança, esse adolescente para estar participando das compras, para estar ajudando no preparo de novas receitas, de novos alimentos. É assim que se consegue, é no dia a dia, com as pequenas mudanças, é que você consegue um resultado duradouro e para a vida toda. O sucesso de perder peso tem que ser aliado a uma alimentação saudável, à atividade física, essas duas coisas. Normalmente, só atividade física não resolve o problema. Às vezes, só a mudança de hábito alimentar resolve o problema. Então, talvez a mudança de hábito alimentar seja até mais importante do que a atividade física, mas o ideal é aliar as duas coisas, atividade física e mudança de hábito alimentar. Bom, para quem está conseguindo dar a volta por cima, como a Thaís, cada quilo perdido é um incentivo para continuar correndo contra a balança. Quero continuar firme e forte por mais anos ainda, quero continuar perdendo peso e mantendo. Quantos quilos mais ou menos você pretende? Uns 8 mais ou menos, para chegar no peso ideal e mais à frente de saúde, né?